crescer e superar a concorrência? Então diversifica os teus canais de venda. Eu sou Cristiano Chossar, presidente da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico em Santa Catarina. Eu sou fundador e co-CEO da Flexi, uma plataforma de e-commerce. E hoje eu vou apresentar estratégias para que você possa transformar o teu negócio em uma máquina de vendas. A gente vai falar aqui, obviamente, de e-commerce para a indústria, mas nem sempre a indústria existiu. No começo eram os artesãos, os manufatores, né? Aquelas pessoas que faziam os produtos e vendiam ao consumidor final diretamente. Com o tempo isso foi se sofisticando e foi aumentando o volume dessa produção e o conceito de indústria começou a tomar forma, né? O representante comercial é uma figura que não existiu desde o início. Primeiro eram os próprios donos das indústrias ou os donos das manufaturas que faziam a venda logo depois de produzir. Aí depois começou a precisar especializar papéis, né? Aí os representantes comerciais começaram a aparecer. E depois dos representantes comerciais, talvez começaram a aparecer aí lojistas que não existiam antes, começaram a existir atacadistas, começaram a existir distribuidores, a coisa foi se formando ao longo do tempo e os meios de venda, os canais de venda começaram a se sofisticar e cada um sabendo fazer o seu papel de uma forma diferente, de uma forma mais especializada. Quando a gente fala da indústria de hoje, talvez a gente às vezes até esqueça que as especialidades são importantes e a gente esquece que falar a língua do cliente, falar a língua do cliente final, falar a língua do revendedor, falar a língua do distribuidor, pode ser muito importante para a gente realmente fazer um relacionamento mais rentável, um relacionamento mais verdadeiro também. Então, realmente, quando você diversifica canais de venda, você começa a desempenhar muito melhor, porque você vai fazer a coisa de forma bem especializada. O que acaba fazendo com que isso seja verdade é que você acaba, além de falar a língua desse comprador específico, desse tipo de comprador específico, você também vai trabalhar com as características dele. Uma das características importantes é a granularidade, quer dizer, esse grupo aqui compra uma quantidade específica em tal preço, esse outro grupo compra outra granularidade, outro tamanho de negócio. Isso é bastante comum quando a gente vai falar, por exemplo, da indústria vendendo para uma distribuidora, que essa distribuidora então vai vender para uma revenda e a revenda vai vender para o consumidor final. As quantidades são bastante diferentes entre uma e outra. Os preços também são diferentes. O preço pela unidade aumenta, o preço pela quantidade diminui e isso traz para a gente a necessidade de negociar de formas diferentes. E aí surgem as necessidades das tecnologias específicas. Vamos falar, por exemplo, como que um grande supermercado, uma grande rede de supermercados compra. Geralmente ele faz uma negociação no começo do relacionamento com a indústria, estabelece protocolos de compra e venda e volumes lá no começo e automatiza o ERP da indústria com o ERP da rede de supermercados num protocolo que a gente chama de EDI, que é troca eletrônica de documentos. É uma venda automatizada. Acabou o estoque no meu ERP, o EDI já passa lá para o ERP do meu fornecedor, já solicitando mais produtos para repor. Então, EDI é uma tecnologia muito bacana, já bastante antiga, mas funcionando muito bem para esse caso. E continua funcionando bem para esse caso. Ele repõe estoques de ponta a ponta, mas nesse contexto, nessa linguagem. A venda presencial, por exemplo, dos representantes comerciais, é ideal para negociar grandes volumes e até para renegociar volumes, porque é na base do relacionamento que isso acontece. Os distribuidores também têm um papel diferente. Os distribuidores eles se especializam na cultura daquela região. Eles se especializam em como que aqueles lojistas compram, o que aquele consumidor final quer que o lojista tenha. E ele está ali perto com agilidade para repor o estoque do lojista.
Já o varejo, a lojinha, ou até uma rede de varejo, ou até uma rede de franquias, ele sabe falar a linguagem do consumidor. Ele sabe vender a unidade, enquanto os outros não sabem vender a unidade. Ele sabe entender em que caso que determinado consumidor vai usar aquele determinado produto. Já chega para o cliente perguntando: o que você está precisando? Em que momento que você quer usar? Eu posso te indicar esse tipo de produto aqui. Então, a relação e a linguagem é diferente. Agora, voltando um pouquinho lá para a indústria, o televendas é um canal utilizado há muito tempo. E televendas já fala no próprio nome, né? A venda à distância. Ele atende distâncias só que o problema é que ele tem um limite, né? O limite da audição. Eu vou fazer o pedido de um produto e eu não consigo ver esse produto. Eu não consigo ter noção de formatos, tamanhos, cores e tudo mais. Então, essa é uma limitação típica desse canal, que tem uma vantagem de conseguir atender à distância. Aí entra o portal B2B, porque o portal B2B, esse aqui é o e-commerce, que a gente está chamando de e-commerce da indústria, ele agiliza tudo. Ele está amplamente disponível para todos os revendedores, para todos os intermediários dessa cadeia. Ele expande a área de atuação, porque ele pode também chegar lá naquela área que você até então não atendia, porque não tem um intermediário que te represente. Ele integra tudo isso e ainda dá precisão para todos os intermediários ao mesmo tempo. Se você quiser pegar o estoque de um lojista lá na ponta e integrar no seu sistema, no seu portal B2B, para também atender ao consumidor final, é dessa forma, com um portal B2B e B2C, nesse caso, que você vai conseguir fazer tudo. Todas essas outras modalidades que eu falei anteriormente, elas podem ser integradas, então, nessa tecnologia que é o portal B2B, inclusive o televendas. Mas diversificar não é só usar de vez em quando esse, ou de vez em quando aquele, ou disponibilizar para compra um ou outro canal de vendas. É também entender que aquele comprador que está te consultando, às vezes vai fazer na mesma compra o uso de mais de um canal. Isso é muito comum no varejo, quando a gente vê o fenômeno daquela compra que eu vou na loja, experimento o produto, depois eu vou no site e compro. E às vezes é o contrário. Eu vou no site, vejo que tem o produto em determinada loja e vou lá para comprar porque eu tenho alguma pressa. O nome desse efeito indesejado da mistura de canais no varejo, a gente chama de showrooming. É uma palavra do idioma inglês, né, que nos mostra aí que lá no showroom a gente está misturando um pouco os canais. Mas para quem quer fazer isso de forma correta e intencional, a gente tem o planejamento de omnicanalidade, o omnichannel. E quando a gente disponibiliza vários canais ao mesmo tempo na indústria, no B2B, não é raro a gente ver clientes que consultam um site para comprar com o representante depois, ou que compram com o representante e depois vão no site para repor o pedido. Nesse caso, é bastante importante entender que com uma boa tecnologia esse representante não vai ser passado para trás, ele simplesmente vai receber o pedido daquele cliente que está na carteira dele e ele pode mexer nesse pedido depois. Também é possível, e a gente vê bastante acontecendo, tirar as dúvidas no televendas sobre algo que está lá no portal, sobre algum produto específico, e aí a pessoa continua depois sendo atendida pelo portal ou continua falando com a pessoa do televendas e faz o pedido ali mesmo. E aí, tu já teve alguma situação em que tu viu esse tipo de mistura acontecendo? Conta aí um pouquinho pra gente. Pode ser que seja um pouquinho difícil de acreditar, se você nunca viu, mas eu tenho dados de pesquisas para te mostrar. Existe uma pesquisa acontecendo e feita pela Forrester, e acontece há bastante tempo já. A última mostra que 47%
dos compradores que migraram para os canais digitais na indústria, para os portais B2B, compraram em maior volume e que esses mesmos compradores já tinham potencial de comprar mais antes. Quer dizer, talvez estivesse faltando algum tipo de estímulo ou algum sortimento que não estava chegando aos olhos de quem estava comprando. A gente já falou em outros vídeos que um portal B2B pode te ajudar a ampliar a tua área de atuação, fazendo com que você consiga atuar lá naquelas regiões que você não tem nenhum intermediário, mas também te ajuda integrando lá o estoque daquele intermediário que você não conseguia conversar antes. Integrando o estoque dele no teu portal B2B, você consegue então também unir forças com esse novo ente da cadeia comercial e estabelecer um intermediário lá que antes não era possível porque você não tinha uma forma ágil de fazer isso. Unificar todos esses canais a partir de um portal B2B pode te ajudar a reequilibrar algumas forças que geralmente estão desequilibradas. A gente precisa voltar um pouquinho e lembrar que quando a indústria produz um produto qualquer, ela tem o custo dos insumos para isso. Então, o preço que ela vai vender a quem vai revender é o preço dos custos mais a margem de lucro dela. Digamos que seja R$100 um produto, uma unidade desse produto. Esse varejista vai comprar por esse preço e vai revender por o dobro, o triplo, o quádruplo, o quíntuplo, às vezes. Essa é a margem de lucro do varejista. É isso que ele faz. Ele paga aquele espaço, aquele aluguel, aqueles funcionários todos, exatamente para estar disponível para o consumidor final encontrar o produto organizadinho e ir no lugar mais próximo desse consumidor final. Agora, por outro lado, a indústria fica na mão do varejista que acredita num determinado produto só da linha dela. Então, às vezes, ela quer fazer uma inovação na sua linha de produtos e não consegue lançar porque o varejista não está acreditando. E o cliente final talvez até compraria, mas se ele não fica sabendo da existência do produto, como é que acontece? Quando a gente tem um portal B2B como esse e um portal B2B2C, nesse caso a gente está fazendo a indústria vender ao consumidor final por meio do varejista, a gente também consegue fazer com que o consumidor final conheça toda a linha de produtos da indústria, independente do varejista ter comprado ou não. Então, por meio de um portal como esse, é possível reequilibrar esse problema que acontece no mercado. Agora, a gente tem que entender o lado do varejista também, né? Ele não pode comprar algo que vai ficar encalhado lá no estoque dele. Algo que realmente aquele consumidor não vai querer comprar. A indústria precisa pensar no sell-in, mas também precisa pensar no sell-out. Quer dizer, precisa pensar em o que o revendedor está comprando dele, mas o que o revendedor está vendendo ao consumidor final. Esse equilíbrio é muito importante, é tarefa das duas pontas, tanto do varejista quanto da indústria. Agora, colocando um portal B2B2C, um marketplace, no meio desse jogo todo, a gente equilibra tudo isso e faz com que o varejista tenha um sortimento maior. Tudo aquilo que ele apostaria ou não apostaria, mas que ele tem disponibilidade desse produto para o consumidor final dele, e isso feito tudo por meio desse portal que inclui todo mundo. E aí, fez sentido? Já passou por isso? Compartilha aqui com a gente se já passou por isso. Conta a tua história aqui um pouquinho pra gente, tanto aqui no portal quanto ligando pra gente, conversando um pouquinho. Existe sim ainda muita resistência por parte de boa parte da indústria em diversificar canais, né? Dá trabalho, sem dúvida que dá, mas te dá muita competitividade também e dá muita qualidade de atendimento, e certamente os teus concorrentes estão diversificando e não dá para ficar para trás. Não é fácil confiar que a criação de um ecossistema com todos esses envolvidos, com todos os intermediários inseridos, vai gerar ganho para todos no primeiro momento. Não é fácil confiar que a criação de um ecossistema em que todos esses intermediários estejam reunidos vai gerar ganho para todas as partes.
mas eu posso te garantir que eu tenho alguns clientes que já fizeram isso por aqui e que, quando isso é feito de forma correta, com as políticas justas para todos, todos ganham mais. Então, assim, se você está um pouco inseguro em dar esse passo, conta com a gente para te ajudar. A gente tem aqui uma rede de consultores que pode te pegar na mão e te fazer chegar no sucesso de um projeto como esse. E se esse conteúdo fez sentido para você, nos acompanha nas redes sociais, curte, ativa o sininho, compartilha esse conteúdo com alguém que precise ouvir isso que eu estou falando. Se inscreve para acompanhar mais conteúdos ali no canal e qualquer dúvida, entra em contato com a gente para conversar mais profundamente. Acesse ali o portal www.flexi.com.br e nos chama, a gente está sempre disponível.